Rede. Já temos bola rolando para o Tá na Rede, o programa onde há um encontro de gerações, de ex-jogadores, de ex-dirigentes, de atuais dirigentes, de atuais treinadores também, gente que viveu e até hoje vive do mundo da bola, pra gente também matar saudades aqui no Tá na Rede. Mais de 25 programas já no nosso canal do YouTube. Se inscreve, vai lá no canal, ativa o sininho para sempre receber notificações e deixa lá o seu like. Vários episódios, grandes jogadores já passaram aqui pelo Tá na Rede. Nosso canal é o Tá na Rede Podcast no YouTube. Deixa seu like também no nosso Instagram, @Tá na Rede, tudo junto, .podcast. Meu Insta pessoal, @Thiago com TH, _Mastroianni com 2 N's e I. E marque também o nosso estúdio 585, @585 Estúdios, tá? Com S, não tem o E, onde gravamos aqui o nosso Tá na Rede. Nosso convidado de hoje, ele é uma espécie de braço direito, era, né? Era, agora os tempos são outros. Era uma espécie de braço direito, braço esquerdo de vários treinadores, grandes mestres do futebol brasileiro, e aos poucos foi tendo o seu upgrade não mais que merecido, um estudioso de futebol, um cara que teve ali ao lado de grandes treinadores e hoje coloca em prática tudo como técnico de futebol. Ainda estava meio que engatinhando quando pintou na Bahia, lá no início de 2010, 2011. Ele vai confirmar para mim. 44 anos de idade, Eduardo Barroca tem um futuro brilhante pela frente e já está brilhando nos gramados, né? Na área técnica ali como treinador de futebol. Barroca, grande abraço ter você aqui. Posso dizer que vi você engatinhando na carreira? Ô, Thiago, que prazer falar com você. Escutar sua voz me remete a grandes momentos do meu início da vida profissional, principalmente aí na Bahia. Você teve assim, uma participação muito importante no meu início de verdade, né? Você narrou os meus primeiros jogos como treinador de futebol profissional. Verdade. Jogos importantes na minha vida. E estar com você aqui é um grande privilégio. Espero que a gente tenha aí um papo muito legal sobre futebol e sobre a vida. Eu estava na dúvida se você chegou em 2010 ou 2011, mas você já estava na campanha da Série B de 2010 com o Renato. Você chegou à Bahia via Paulo Angione, não é isso? Não, na verdade, eu cheguei no Bahia em 2011. Eu estava no Corinthians e cheguei no Bahia em 2011 e fiquei 11, 12 e 13 nessa primeira passagem, né? Depois retornei como treinador em 2022, fui treinador do Vitória aí também em 2021, mas essa minha primeira passagem foi em 2011 e eu fui para o Bahia não com o Paulo Angione. Eu conheci o Paulo Angione no Bahia e a partir daí a gente fez uma amizade muito boa, mas eu fui para o Bahia com o primeiro treinador que eu trabalhei foi o Rogério Lourenço, que passou um período muito curto, passou um período um pouco mais de um mês aí. Isso. Então eu nessa época eu trabalhava no Corinthians, eu saí do Corinthians para auxiliá-lo aí. Em menos de um mês que o trabalho foi interrompido, o Paulo Angione me convidou para permanecer e aí a partir daí eu tive a oportunidade, como você falou bem, de trabalhar com diversos treinadores e viver uma das melhores experiências na minha vida profissional, que foi essa passagem do Bahia. Mas você já começa... O Bahia já começa a ter uma reestruturação, principalmente financeira, com Marcelo Guimarães Filho, que sem dúvida, questão familiar, fazia aportes financeiros quando precisava. O time estava vindo de 10 anos terríveis desde a queda para a Série B, depois queda para a Série C, 2 anos terríveis de Série C. 2011... o 2010 já foi importante. O 2011 marca o reencontro do Bahia com a elite do futebol. Mesmo assim, era um período muito difícil para conseguir contratar, porque ainda havia essa desconfiança do Bahia da década anterior, né, Barroca? Na ocasião, a montagem, eu me recordo bem que o primeiro momento do ano de 2011... ficaram alguns jogadores remanescentes da Série B de 2010 e chegaram, eu lembro que na nossa apresentação 12 ou 14 jogadores foram apresentados junto com a gente, foi uma remontagem de equipe
a gente naquela ocasião, para iniciar o Campeonato Baiano, o treinador foi o Rogério teve um trabalho interrompido rapidamente, chegou o Wagner Benazzi, e o Wagner Benazzi nem concluiu o final do Campeonato Baiano, até que chegou o René Simões, antes da estreia da Série A de 2011. O René Simões, naquela ocasião, ele ficou praticamente o primeiro turno todo de 2011. Depois o René Simões, ele tem o trabalho interrompido em um jogo contra o América Mineiro ali na junção do primeiro com o segundo turno. Foi inclusive o meu primeiro jogo. Eu já tinha dirigido alguns jogos do Campeonato Baiano, mas foi o meu primeiro jogo como treinador em Série A e eu tinha 29 anos naquela ocasião. Você é o recordista, inclusive, né? Até hoje eu sou o recordista de idade, o mais jovem a disputar e ganhar um jogo na Série A do Campeonato Brasileiro de todos os tempos, naquele jogo contra o Flamengo. E depois chega o Papai Joel para terminar o campeonato com a gente. A gente, em 2011, conseguiu classificação para a Sul-Americana num jogo final contra o Ceará, em Pituaçu. A gente, além de manter, de conseguir a permanência, como você falou, a permanência na Série A naquela ocasião, a gente consegue a classificação para a Sul-Americana. Aí depois o trabalho seguiu com o Joel em 2012 e aí eu fui até 2013. Era muito difícil contratar um jogador para o Bahia naquela época, porque o Bahia vinha de uma fama ruim, administrativamente e financeiramente. Você lembra de episódios que jogadores acabavam desistindo de última hora de vir aqui para o Bahia, Barroca? Não, era bem difícil, assim, o processo de credibilidade naquele momento exigia muitas ações personalistas. Me recordo de, em vários momentos, o Paulo Angione ter que ligar para presidentes de clubes amigos, e a gente fazia isso em conjunto com os treinadores. Muitas das vezes eu participava disso também, para conseguir trazer muitos jogadores emprestados. Mas uma coisa muito legal daquele trabalho, Thiago, é que a gente conseguiu montar uma coisa que a gente chamava na época de núcleo duro. A gente conseguiu montar uma base de jogadores que foram jogadores que ficaram um bom tempo no clube. Se a gente recordar, Marcelo Lomba, Tite, Souza, Fael, jogadores que ficaram ali um bom tempo. E esses jogadores, eles acabaram ajudando muito a gente nos processos de reformulação, quando a gente precisava remontar a equipe de uma temporada para outra, em um momento de adversidade. Esses jogadores, eles ficaram um tempo e acabaram nos ajudando muito na sustentação desses 3 anos de trabalho, num processo de reconstrução do clube, de muitas dificuldades nos aspectos financeiros, mas que foi um trabalho assim, muito legal, assim, e que, para mim, pessoalmente, foi o trabalho que mais me agregou valor na questão do conhecimento, na experiência. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores, tive a oportunidade de trabalhar com grandes jogadores, de disputar a Série A em condições adversas e precisar ser competitivo. Então foi uma experiência espetacular. Dos treinadores com quem você já trabalhou, quem é que você considera assim aquele que foi o seu grande mentor, principalmente início de carreira, né? A gente leva como exemplo alguém que deu uma boa dica, um bom conselho. Quem é que você considera seu mentor na carreira? Tiago, eu trabalhei com muitos treinadores. Depois que eu saí do Bahia, eu trabalhei ainda no Vasco, no Fluminense, com outros treinadores, né? Trabalhei com o Celso Rotti, trabalhei com o Cristóvão no Fluminense, trabalhei com o Jorginho no Vasco, com o Doriva e com outros treinadores. E quando você tem a oportunidade de trabalhar com tanta gente assim, é muito enriquecedor, porque você consegue pegar as características positivas de cada um deles, né? E isso, assim, foi muito importante para mim, porque muito jovem eu tive essa oportunidade. Naquela ocasião, como você bem falou, o auxiliar técnico, que tinha a minha característica, ele fazia tudo. A gente dava treinamentos, a gente montava as preleções, a gente analisava os adversários, a gente fazia todo um treinamento para aqueles jogadores que vinham sendo menos utilizados. Então, não existia uma comissão técnica tão grande para se desenvolver isso, e a gente acabava aprendendo muito com todos eles, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Joel 2 vezes e ter a gestão de grupo dele, que era muito forte, a organização dos trabalhos do René Simões, o Falcão, que foi um cara muito importante em 2012 na conquista do título baiano. Sim. Naquela ocasião de 2012, o Falcão chegou com a sua luz, com a sua capacidade
influenciar os jogadores para que a gente pudesse praticar um bom futebol. E assim, foi muito legal, foi muito rico mesmo, mas eu costumo falar que a pessoa que mais me ajudou nesse processo de formação, nessa experiência, não foi um treinador, e foi o Paulo Angione. Porque o Paulo, que até hoje comanda o Fluminense, ele é o diretor esportivo do Fluminense hoje, tantos anos depois ele ainda continua aí no altíssimo nível. O Paulo, naquela ocasião, ele me deu uma oportunidade de entender como o clube pensava um trabalho desportivo, me fazer participar desse processo, me deu diversas oportunidades. Então, e assim, ele se preocupava muito com a minha formação enquanto treinador. Ele sempre falou para mim, não, você vai ter suas oportunidades como treinador, o clube enxerga isso dessa forma, então toma cuidado, e sempre me aproximava muito dos treinadores. Quando os treinadores chegavam para trabalhar naquela ocasião, eu sempre era a pessoa responsável por fazer essa transição. Então, assim, foi uma pessoa que me ajudou demais aí no Bahia. Depois eu trabalhei com ele em outros clubes, no Vasco, no Fluminense, mas foi uma pessoa muito importante para mim naquela ocasião. Seu começo é no Flamengo, né? Quem foi o primeiro treinador que disse, garoto, vem trabalhar comigo aqui, vem ser meu auxiliar, meu assessor direto aqui, quero que você seja o segundo na hierarquia? Não, na verdade, eu ainda, bem no início da universidade, eu fui muito privilegiado, Thiago, que com 15 para 16 anos eu já tinha muita ciência do que eu queria fazer e aonde eu queria trabalhar. Então eu entrei muito novo na universidade, eu fui fazer faculdade de Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, logo quando eu entrei, eu me tornei técnico universitário, técnico da universidade, e logo eu fui ser estagiário das categorias de base do Flamengo, e a partir dali comecei como preparador físico e fui trabalhando ali nas categorias de base. E a primeira pessoa que me deu uma oportunidade nesse sentido foi o Anderson Barros, que até trabalhou aí no Bahia e no Vitória. Hoje ele é o diretor esportivo do Palmeiras, muito bem sucedido. Cara fantástico, ocasião, Cara fantástico. O Anderson, naquela ocasião, ele comandava as categorias de base do Flamengo, e ele foi a primeira pessoa a me dar uma oportunidade nessa ocasião. E depois ele voltou a me dar uma oportunidade. A primeira oportunidade que eu tive de ser treinador profissional efetivo no Botafogo foi ele que me oportunizou em 2019. Eu imagino, Barroca, que deva ser um misto de prazer, satisfação, profissionalismo, trabalho e diversão, você conviver praticamente 24 horas por dia com o Joel Santana, né? Que é um cara, um bonachão, entendia, tinha esse lado humano de chegar junto, saber como é que tá o cara em casa, como é que tá a mãe do jogador, como é que tá a família, os filhos, e um autor de tiradas fantásticas. Eu acho que o lado humano do Joel no dia a dia devia ser uma coisa maravilhosa, né? Não, esse cara é muito especial, além do conhecimento de futebol que ele tinha, porque muitas das vezes as pessoas deixam de lado o conhecimento de futebol, o treinador vitorioso que ele foi, né? Ele foi um cara que conquistou títulos extremamente importantes no futebol brasileiro, um multicampeão, e uma capacidade de liderar os jogadores assim, esplendorosa, né? Então, conviver com ele foi sempre um aprendizado grande. Ele também tinha, naquela ocasião, uma preocupação muito grande de, ao longo do tempo, ir mostrando os caminhos para a gente, que era mais novo, né? E mostrando. Tem muitos treinadores que hoje estão aí. O Jair Ventura é um exemplo. O Jair Ventura também é um produto, também foi auxiliar do Joel, também é um produto desse jeito Joel de ser, de trabalhar. O Joel foi um cara sempre muito carinhoso com a gente, que jovem estava ali ao lado dele e sempre se preocupou muito em mostrar os caminhos. A gente tem histórias espetaculares convivendo com ele, né? E até hoje eu falo com ele, a gente troca ideia. Ele teve recentemente no lançamento do meu livro, ele também escreveu um livro, ele hoje está com o canal dele no YouTube, super bem sucedido, e é um cara muito especial, respeitado por todos. Eduardo Barroca, nosso convidado hoje aqui no Tá Na Rede. Você falou anteriormente que o auxiliar técnico ele era muito mais próximo do treinador. E é realmente... Porque hoje a gente vê treinadores que vêm de fora e trazem uma seleção. São 3 auxiliares, 2 preparadores de goleiro, 2 preparadores físicos.
Esse número grande de componentes da comissão técnica vindas com o treinador começou muito depois desse êxodo, dessa vinda de treinadores portugueses, argentinos, que vêm com muitas exigências, Barroca? Isso foi um caminho que foi se direcionando ao longo do tempo, né? Primeiro, a importância que se tem do detalhamento do futebol, a profissionalização do futebol foi abrindo outras demandas, né? Foi preciso desenvolver a chegada do analista de desempenho. Se você for ver lá nem sei ainda se chama DAD no Bahia, mas naquela ocasião eu fui a primeira pessoa que, sendo auxiliar técnico, não sei se você sabe como foi construído o DAD, mas existia uma sala no auditório do Bahia que era um almoxarifado ali, uma área, e eu pedi para o Paulo Angione aquele espaço, aquela sala, para poder trabalhar nos contraturnos a análise do vídeo dos adversários, para poder trabalhar no clube quando os treinos eram de manhã, para que eu pudesse ficar de tarde ali trabalhando, e a partir dali a gente foi construindo o departamento, e a gente foi trazendo algumas pessoas, e a construção desse departamento se deu em 2011, e naquela ocasião a gente deu até o nome da sala de Aderbal Amaral, a gente criou lá o departamento e demos o nome da sala ao seu Aderbal, uma pessoa muito especial, tem uma história linda lá no Bahia, e aí ao longo do tempo foi, obviamente, o futebol foi tendo um aumento de demanda, né, e os profissionais cada vez mais foram levando outros profissionais de comissão técnica para preencher esse espaço. Hoje, realmente, como você falou, os treinadores, quando chegam nos clubes, muitos deles chegam com uma equipe muito maior, uma equipe com profissionais especializados em bola parada, em análise de adversário, em alguns casos, análise de mercado. Então, o futebol naquela ocasião não era assim, né? E o auxiliar técnico, o cara que trabalhava com o treinador, ele acumulava muita demanda, né? Eu me recordo de um episódio que a gente ia jogar num domingo contra o Internacional em Porto Alegre, e na sexta-feira eu dei o treino aí no Fazendão, peguei um voo, fui a São Paulo, porque no sábado o São Paulo seria o nosso próximo adversário depois do Internacional. Eu fui no Morumbi assistir o São Paulo para preparar um relatório para o São Paulo. O treinador na ocasião era o René Simões. Peguei um voo de São Paulo para Porto Alegre e fiz a preleção toda de bola parada, como a gente ia jogar contra o Internacional. Fizemos o jogo contra o Internacional e o time que só ia retornar no dia seguinte, porque precisava dormir lá para descansar, eu voltei de madrugada para na segunda-feira dar o treino. Eu era o responsável por dar o treino para o grupo que ficou em Salvador, porque na quarta-feira a gente já tinha um jogo contra o São Paulo. Então, assim, a gente acumulava muito e eu acabava sendo responsável por muitas demandas. Hoje, com todos esses profissionais, a coisa não funciona dessa forma. Cada profissional tem lá a sua responsabilidade e o treinador acaba diluindo isso para mais gente. Você tocou num ponto importante. Me lembro que até bem pouco tempo tinha essa preocupação dos auxiliares, um ou dois, irem para o local dos jogos do próximo adversário. Ainda existe isso? Ou esses programas que hoje são lançados, com estatística de tudo, até se o cara cuspiu no gramado, até quantos passos o cara deu em campo, isso já acabou com esse trabalho da presença em loco para ver os adversários. Hoje em dia, através do computador, da tecnologia, você sabe tudo o que acontece com o elenco do adversário que vem pela frente. Hoje em dia se faz isso com um volume muito menor de vezes. Naquela ocasião a gente fazia em todos os jogos, né? Então, um campeonato brasileiro de 38 rodadas, a gente viajava o Brasil todo para observar adversário, para fazer esse relatório em loco, porque não se tinha as condições que se tem hoje de tecnologia e de acesso à informação, né? Então, ao longo do tempo, isso foi sendo minimizado. Hoje em dia, os treinadores têm acesso a tudo de maneira digital. Você, Barroca, que é um cara moderno, adepto às tecnologias, realmente aqueles programas que tem absolutamente tudo sobre um jogador, o desempenho dele em cada campeonato, em cada jogo. Ali você tem tudo que você precisa, realmente? Tem tudo. Obviamente, nada substitui o olho humano, né, a percepção. Uhum. Então, você vai jogar, de repente, em alguns lugares, competições sul-americanas. É importante você, de repente,
ter o sentimento do ambiente do jogo, ter um sentimento da conexão do torcedor com aquele time, ter a conexão do como é que funciona a arbitragem naquele lugar. Ainda continua sendo importante em ocasiões especiais, mas hoje a tecnologia ela nos oferece todas as condições de números e faz com que esse trabalho seja muito mais otimizado do que era naquela ocasião. Muita gente, Barroca, fica preocupado, como eu, fica preocupado com essa não renovação de técnicos brasileiros. E a gente vê cada vez mais times importantes, times grandes, irem buscar profissionais aqui do lado, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, em Portugal, né? Uma avalanche de treinadores. Você, o Jair Ventura, Daniel Paulista, talvez o Thiago Nunes, estejam na contramão disso aí, né? São nomes dessa renovação entre treinadores de futebol nascidos no Brasil. Isso te preocupa? Preocupa a classe? Como é que a classe está vendo isso? Pô, surge do nada um treinador lá da segunda divisão de Portugal, ou que fez um trabalho bem meia boca na Argentina e já é contratado por um Grêmio, já é contratado por um Botafogo. Isso me preocupa bastante. É como a renovação de jogadores também. Esse tema é um tema muito importante ser debatido, né? Eu acho que a globalização e o aumento de investimento no futebol brasileiro fez com que a globalização chegasse aqui, né? Em qualquer área da vida onde há um aumento de investimento, é bem normal que haja a globalização, e eu acho que isso é muito saudável, né, para o futebol de uma forma geral, né? Eu acho que o debate não deva ser esse. O debate deva ser por que se escolhe um treinador e quais são os critérios utilizados. Então, eu vou te dar exemplos aqui. No momento, hoje, no futebol brasileiro, nas 4 equipes do Rio de Janeiro, as 4 de São Paulo, as 2 do Rio Grande do Sul e as 2 de Minas, as 12 equipes do centro do futebol brasileiro, 9 delas são comandadas por treinadores estrangeiros e 3 delas comandadas por treinadores brasileiros. Dos treinadores brasileiros, os 2 últimos treinadores da seleção brasileira, Dorival Júnior e Fernando Diniz, Dorival Júnior no São Paulo, Fernando Diniz no Corinthians, e o terceiro brasileiro é o Cuca no Santos, né? Ou seja, 3 treinadores multicampeões, mais maduros, e a gente não consegue enxergar nesse momento treinadores jovens ocupando esse espaço, né? E aí o que a gente precisa realmente se perguntar é como estão sendo feitas essas escolhas, porque assim, não há dúvida que o Abel Ferreira é um treinador extremamente competente, é um treinador estrangeiro. Não há dúvida que o Arthur Jorge é um treinador extremamente competente e é um treinador estrangeiro. Não há dúvida que o Dorival Júnior é um treinador extremamente competente e é um treinador brasileiro. Então a gente não deve, na minha opinião, levar o debate nesse caminho. Na minha opinião, a gente deve levar o debate por que clubes, quando estão acontecendo as trocas de treinadores, não estão levando em consideração treinadores brasileiros na porta de entrada, única e exclusivamente por causa das críticas na porta de entrada, na questão inicial. E aí isso é uma coisa preocupante. E aí você foi muito feliz quando você citou, essa não é só uma questão dos treinadores, isso já avançou há muito tempo para a questão dos jogadores. Hoje, 9 jogadores estrangeiros podem estar dentro de campo numa partida na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro. E isso a gente deve debater, né? Porque existem clubes hoje na Série A do Campeonato Brasileiro que tem 13 a 14 jogadores estrangeiros no seu elenco. Imagina como o preço que a gente vai pagar daqui a pouco de falta de espaço de jovens jogadores em grandes equipes que sempre tiveram na sua cultura utilização de jovens jogadores. Além disso, isso mexe numa cadeia de forma geral. Você viveu, Thiago, muitos momentos onde o Bahia e o Vitória buscavam talentos nas equipes menores dos estaduais. Os estaduais eram uma oportunidade de jogadores aparecerem e terem as suas oportunidades nos clubes maiores. Hoje em dia, é praticamente impossível uma grande equipe com investimento mais alto canalizar seu olhar para isso, tendo a possibilidade de tantos jogadores estrangeiros. Eu acredito que no médio e longo prazo isso pode trazer sequelas para o futebol brasileiro de forma sistêmica, inclusive interferindo na nossa seleção. O Bahia, se você pegar o time titular,
a média do time titular, claro, tudo, de vez em quando o Juan Pablo entra, o Del entra, mas não tem ninguém da divisão de base no seu time principal. Não tem. E o Vitória só tem o Lucas Arcano. Bahia, se você for olhar de uma forma geral, o futebol brasileiro está se desenhando para isso. E eu tive recentemente uma conversa com o presidente do CRB, que foi o meu último clube, um cara de um nível muito, muito bom, que é o Mário Marroquim, e fiz essa pergunta para ele, o entendimento dele como presidente de clube, por que os clubes tinham o entendimento que deveria se aumentar a permissão do número de estrangeiros aqui. E o relato dele para mim naquela ocasião foi que o inflacionamento do mercado interno pelos empresários estavam fazendo com que jogadores que valiam 50 estavam sendo oferecidos a 150 e o clube, por ter uma demanda menor, era obrigado a adquirir jogadores em preços inflacionados. E aí, na hora que você amplia isso, é uma forma de descomprimir o mercado interno de poucos empresários que estavam fazendo isso para aumentar uma demanda de escolha, e mercadologicamente eles entendiam que fazia sentido para quem tomava as decisões. Mas ele concordou comigo que isso, desportivamente, pensando no futebol brasileiro de uma forma sistêmica, isso vai trazer sequela sem sombra de dúvidas. Não existe mais espaço, como existia antigamente, para o jovem jogador de grandes clubes, como o Bahia, como Vitória, clubes com tradição muito grande, como os clubes do Rio de Janeiro, de São Paulo, clubes com uma tradição muito grande em revelar jogadores para suas equipes principais. Hoje em dia, o espaço tem sido muito mais diminuído. Eu acho que é muito importante debater isso de uma forma sistêmica, que quem comanda o futebol olhe para esse prisma, para que a gente não sofra as consequências mais à frente desse cenário. Ô Barroque, pensando agora dentro de campo, nós vimos um Brasil, o Brasil clamando pelo único craque, pelo último craque, grande craque que nós temos ainda em atividade, que é o Neymar. Eu falo dos grandes craques, para comparar a Rivelino, a Pelé, a Zico, a Ronaldo, a Romário, que é o Neymar. E estamos deixando de produzir bons jogadores. Onde é que ficou a plasticidade, a arte, o diferencial do jogador brasileiro? Ele tá morrendo na divisão de base, ou quando passa pro profissional, os treinadores já castram ele um pouco, esse individualismo, essa beleza que o jogador brasileiro sempre teve de jogar futebol? Esse debate, Thiago, ele é muito rico, porque claramente o futebol mudou em todas as suas esferas, né? Hoje, cada vez mais, o jovem jogador de altíssimo nível, de bom talento, ele sai mais cedo. Então, os nossos grandes jogadores, eles estão indo para fora muito mais cedo do que iam, né? Poucos desses jogadores estão tendo as suas oportunidades de jogar nos grandes clubes daqui, né? Recentemente o Alex Meia, o Alex Cabeção, que jogou no Palmeiras, na seleção brasileira, o Alex deu uma entrevista extremamente significativa, que ele estava em um aeroporto, e dentro desse aeroporto ele encontrou com 4 jogadores da seleção brasileira que iam para uma convocação, e ele relatou que no aeroporto ele tirou muito mais foto, deu muito mais autógrafo do que os jogadores, porque muita gente não conhecia aqueles jogadores que estavam lá. Então, assim, isso é um sinal muito claro que muitos jogadores jovens estão saindo e indo jogar no alto nível do futebol europeu e estão perdendo as suas conexões com as grandes equipes do futebol brasileiro. Esse é um ponto. E claramente, falando de dentro de campo, você falou sobre a arte, né, sobre a capacidade individual que o jogador brasileiro sempre teve de definir os jogos e de causar essa conexão com o torcedor. O jogo de futebol também mudou, é um jogo que está cada vez mais tático, principalmente as questões coletivas defensivas muito desenvolvidas, e isso faz com que cada vez menos o jogador tenha a possibilidade de decidir os jogos com a sua capacidade individual. A gente viu agora na Copa do Mundo o que aconteceu taticamente, diversas equipes jogando com linha de 5, com linha de 6 para defender, equipes extremamente compactas, organizadas, onde a gente via ali pequenos lapsos de capacidade de definição de jogo individual. A gente ainda vê o Messi, a gente ainda vê o Cristiano, a gente viu ali o Lamine Yamal, mas a própria seleção campeã do mundo foi uma seleção que se notabilizou
praticamente 100% em jogo coletivo, né? Uma equipe que conseguiu chegar ali com um jogo coletivo extremamente forte e não através de um desenvolvimento, um jogador com capacidade de desequilíbrio individual. Então, são coisas para a gente estar atento, para a gente entender que é uma mudança global no futebol e ter a percepção de como trabalhar de forma adequada para resgatar o que o nosso futebol sempre teve de bom, né? Voltar a conectar com a nossa essência, voltando a falar de Copa do Mundo. Tanto a Espanha como a Argentina, que fizeram a final da Copa do Mundo, chegaram à final respeitando as suas essências. A Espanha, através de um jogo coletivo muito forte, ganhou a Copa do Mundo até muito parecido como ganhou em 2010, com um jogo coletivo de posse de bola. E a seleção da Argentina também respeitando a sua essência, com um jogo de paixão, um jogo de... como é o futebol argentino, tendo um ícone ali técnico que era o Messi, os jogadores claramente jogando por ele ali. Então é muito importante, falando em Brasil, que a gente busque de novo essa conexão do nosso jogo coletivo com o nosso futebol, porque eu acho que é muito importante para a gente. Tá na rede, recebendo hoje Eduardo Barroca, treinador de futebol, com passagens aqui pelo Bahia, pelo Vitória, grandes equipes, Corinthians, Vasco, Flamengo, Curitiba, Ceará, e que estava há até pouco tempo no CRB. Segue a gente no nosso canal do YouTube, se inscreve, deixa lá o seu like e deixa também o seu comentário, que é sempre importante. Sugira também personagens aqui como Eduardo Barroca para a gente bater esse papo no Tá na Rede. Ô Barroca, você é daqueles caras, hoje em dia com o YouTube aí, vários jogos, 90 minutos, jogos completos, eu acredito que você seja daqueles caras estudiosos. Pô, deixa eu dar uma olhada como é que era a seleção de 70, deixa eu dar uma olhada como é a seleção de 82, o Barcelona do Guardiola, o São Paulo de Tele Santana, 92, 93, o Flamengo de 81. Você é daqueles caras que assiste esses jogos na íntegra para beber um pouquinho dessa fonte? Já experimentou fazer esse exercício? Eu gosto pra caramba. Eu, inclusive, nesse momento, eu não sei se você consegue ver, mas eu tô... Deixa eu rodar aqui um pouquinho. Eu tenho um escritório aqui de trabalho onde todos os dias eu venho para cá para estudar, para trabalhar, obviamente, para olhar os nossos trabalhos, os nossos treinamentos, reunir com a comissão técnica, mas eu aproveito muito esse tempo que tenho aqui também para observar, pegar referências, e é espetacular ver, né, essas grandes equipes jogando. Eu gosto muito de rever, inclusive, jogos de equipes que eu dirigi tempos atrás, saber as decisões que eu tomei naquela ocasião e como era o jogo naquela ocasião. Eu também gosto muito de conversar com os jogadores dessa época. Eu converso bastante com alguns jogadores, inclusive dessa época do Bahia, muitos deles ainda eu tenho conexão forte com eles e a gente debate como eram os jogos, como eram aqueles momentos. Isso é fantástico, é muito rico aí para o nosso desenvolvimento, né? Tem algum jogo assim do passado que você fica mais maravilhado? Você diz, cara, que perfeição, esse é o modelo de futebol que eu quero adotar ou adoto no meu estilo de trabalho? Tiago, eu sou do Rio de Janeiro, né? E eu, enquanto criança, o futebol carioca, por sua característica, é um futebol de muita predominância técnica, né? Então me recordo ainda muito jovem, indo ao Maracanã e vendo aqueles grandes jogadores da década de 80, 90 ali, Romário, Renato Gaúcho, Edmundo. Eu, na verdade, quando eu era criança, eu fui torcedor do Botafogo e na minha família não tem nenhum torcedor do Botafogo, e você sabe que eu me apaixonei criança pelo Botafogo por causa do título de 89 do Botafogo. O Botafogo tinha 21 gol de Maurício. Gol do Maurício. Tinha 21 anos naquela ocasião que não ganhava um título, e aquele título me marcou. E uma história fantástica sobre isso. Eu, em 2019, fui ser técnico do profissional do Botafogo, e um dia estava no meio do treinamento, dando um treinamento, e quando olho na lateral do campo do treino, está o Maurício em pé, assistindo o nosso treinamento. E aí eu parei o treino, chamei os jogadores e falei pro Maurício, falei, olha a força que um jogador de futebol tem. Aquele título, aquele gol que você fez uma criança naquela ocasião como eu. Isso aí. Eu tinha 7 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, e me fez ser um apaixonado pelo Botafogo e depois um apaixonado pelo futebol, e essa paixão cresceu em uma forma em que eu
quis um dia me tornar um profissional do futebol. Então, o poder que a gente que está ali, a gente tem de causar esse sentimento nos torcedores, né? Você sabe que o Maurício era a ponta do Internacional quando o Bahia foi campeão brasileiro em cima do Inter, né? Eu sei. O Maurício estava nesse time. Ô, Barroca, qual é ainda... a gente não vai se livrar nunca, é claro, erros acontecem toda hora, mas qual é o principal erro que o dirigente de futebol, mesmo com todo o profissionalismo de hoje em dia, ainda tem? Aquele que é difícil tirar esse vício, essa teimosia do dirigente de futebol? Eu acho que hoje um dos maiores problemas e não só no futebol, na vida de uma forma geral, um dos maiores problemas que existe hoje com relação às tomadas de decisões que os dirigentes precisam ter com racionalidade, né, com serenidade, tentando priorizar a inteligência esportiva dos clubes, é o advento da pressão das redes sociais, né? Muitos profissionais que estão nessa cadeira ainda contaminam muito com essa pressão das redes sociais e acabam tomando decisões que são extremamente prejudiciais para o clube diante dessas pressões. Eu acho que isso aí é um dos pontos principais, e aí envolve, voltando ao nosso assunto lá da escolha dos treinadores, o espaço para os jogadores, cada vez mais essas pressões estão maiores. E, assim, eu acho que já melhorou muito. A gente tem hoje no Brasil clubes que são exemplos de estabilidade. O próprio Palmeiras, que é um clube que tem o seu treinador há mais de 7 anos no comando, um clube do tamanho do Palmeiras mantendo um treinador ali. E mantendo não só o treinador, as pessoas falam muito da figura do Abel, mas o Anderson Barros está há 7 anos, todo o corpo funcional do Palmeiras está ali há muito tempo. Muitos jogadores que são base ali também se mantendo. A gente tem o Bragantino, a gente tem o Atlético Paranaense, hoje o Bahia, com uma inteligência esportiva de uma empresa muito bem estabelecida. O Rogério está aí há um bom tempo. Então, assim, a gente vê melhoras, mas a gente ainda vê muitos lugares onde os profissionais que comandam tomam decisões baseadas em emoção. Eu acabei de viver uma experiência muito positiva. Eu fiquei agora 1 ano e meio lá no CRB, e foi um trabalho assim, muito legal, um clube que não tem um mesmo investimento dessas equipes que eu estou falando, mas o clube onde o seu presidente tem um pensamento a médio e longo prazo, investe em capital humano, está investindo em tecnologia para o seu centro de treinamento, continuidade do trabalho. A ruptura do meu trabalho lá foi uma ruptura em comum acordo, muito mais por uma definição minha do que do clube. Passamos por momentos de oscilação, e em todo momento de oscilação ele manteve a convicção, mesmo com as pressões locais. Então, eu acho que isso está melhorando, mas ainda acontece muito, em muitos lugares, essa pressão ela acaba ainda entrando muito nas decisões estratégicas do clube. Tava dando uma olhada aqui, revendo o time de 2011 do Bahia. Era um time muito bom, né, Barroca? Era um time que poderia até... Sofreu, porque teve aquele último jogo lá, penúltimo, né, contra o Santos, que teve empate. Contra o Santos, penúltimo jogo na Vila, que a gente empatou e livrou, né? Foi ali que se livrou. Era um time que poderia até ter ido mais longe, né? Tem o Marcelo Lomba, você tem o Avni, você tem o Dodô... o Madison estava muito bem nessa época, né? O Tite, Dani Moraes, Diego Jussani, Fael, Dionis, Helder, Ricardinho, Carlos Alberto, Jael, Lulinha. Era um time que... Você prefere o time de 2011 ou de 2012? Eu prefiro o time de 2011. Eu também acho. O time de 2011, o ano de 2011 ele foi um ano extremamente intenso, com mudanças de elenco dentro da própria temporada. Eu lembro que durante o Campeonato Brasileiro chegou o Carlos Alberto, chegou o Ricardinho, alguns jogadores chegaram no início, e me recordo que no início do trabalho foi muito difícil, porque os jogadores que tinham feito parte da campanha do acesso de 10 para 11, eles não tiveram uma conexão num primeiro momento com os jogadores que foram contratados no Campeonato Baiano. Isso demorou a dar uma liga, num primeiro momento houve uma ruptura ali. Eu me recordo que o Wagner Benazzi... Imagino eu que é aquela coisa, pô, na hora de roer o osso eu tava aqui, aí chega esses caras agora, que o time tá na Série A, pra pegar o filé mignon. Foi exatamente isso. Né? Foi exatamente isso. E tanto que o trabalho inicial do Rogério Lourenço, ele não teve um sucesso muito por causa disso. Depois, num segundo momento, o Wagner Benazzi, que assumiu, foi o segundo treinador daquela temporada, ele conseguiu, das formas dele, do jeito dele,
ele conseguiu criar uma conexão maior entre os jogadores, e quando chega o René Simões, aí sim, aí o René, eu me recordo que a gente foi para a Água de Lindóia antes de iniciar o Campeonato Brasileiro, a gente saiu do Campeonato Baiano, perdeu um Bavi de 3-2 por Vitória no Barradão, saiu do Campeonato Baiano, e a gente foi passar um período, se não me engano, de 1 semana ou 10 dias lá em Água de Lindóia, para o René Simões conhecer melhor o elenco. E naquela viagem, a gente foi até uma ação minha, a gente estava sem o goleiro, o Thiago, o goleiro, que era aquele que batia falta, ele não vivia o melhor dos seus momentos, e aí eu dei a sugestão da vinda do Marcelo Lomba, tinha trabalhado com o Marcelo Lomba no Flamengo. Marcelo Lomba chegou exatamente naquela ocasião, e nosso primeiro jogo foi contra o América Mineiro, foi logo a estreia do Marcelo Lomba lá em Minas. Logo depois chegaram o Carlos Alberto Souza, veio o Reinaldo, atacante, o Jobson vivia um momento muito bom no início do campeonato, depois muito o Jobson saiu. Então, assim, foi bem turbulento, mas assim, era um time, assim, muitos jogadores de personalidade, jogadores extremamente corajosos, jogadores assim, que agregaram muito valor naquela temporada. Depois, quando a gente termina aquela temporada, muitos deles não ficaram. A gente ficou, como eu te falei, o núcleo duro, o Marcelo Lomba ficou, o Tite ficou, o Fael ficou, alguns jogadores ficaram, e aí em 2012 veio um grupo de jogadores, veio o Mancini, veio o Kleberson, vieram outros jogadores também importantes, jogadores importantes no cenário nacional, para agregar um valor, e em 2012 a gente livrou também no rebaixamento na última rodada contra o Atlético Goianiense lá no Serra Dourada. E conquistou o título baiano, coisa que o Bahia não conquistava desde 2001. Né? Foi uma pressão terrível, aquela carga de ter tanto tempo sem título. Vamos mostrar umas fotos aí da carreira do Eduardo Barroca? Vamos lá? Vamos ver as fotos aí. A gente separou aqui algumas fotos do Barroca. Mostra pra... Aí. Olha o Papai Joel aí. Barroca, você tava gordinho aí, hein? Agora tá beleza, tá no shape. Papai Joel. Isso foi logo na chegada dele, na primeira passagem dele em 2011. Vamos lá, vamos seguindo mais. Mostrando mais fotos aí, Papai Joel. Pode passar. Aí você já no Vitória. A gente vai falar do Vitória já, Barroca. Ainda o Fazendão, ali o Fernandão, Fael. Fazendão que não existe mais, você sabe, aqui é 2013, aqui é 2013. 2013, O Tite ali atrás. Aí o René Simões. Paulo Roberto Falcão, 2012. Eurico Miranda. Uns amam, outros odeiam. Você mais ama do que odeia, Barroca? Caio Júnior. Caio Júnior no Bahia. E qual é a sua... Tem alguma história boa com o Eurico aí? Rapaz, ele quando entrava no vestiário, Thiago, todo mundo abaixava a orelha, ele quando abria a boca. Mas, pô, um cara com uma história, assim, muito, muito legal. A gente foi campeão carioca em 2015 no Vasco também. Tinha muito tempo que o Vasco não ganhava. Aquela famosa frase dele quando a gente ganhou o título, a gente eliminou o Flamengo na semifinal e ganhamos a final do Botafogo. E aí ele, fumando o charuto dele, falou: o respeito voltou, eu tô aqui de volta. Parece que tem uma foto que eu separei aí no Vitória, na sala de imprensa. Eu separei uma foto na seleção brasileira aí, com a taça. Isso é campeão? Isso foi em 2015 para 2016 na seleção sub-20. Eu também tive a oportunidade de trabalhar nas seleções brasileiras de base. Foi muito inclusive legal. Eu separei uma foto ao lado do... uma foto que ele tá com o Vini Júnior. É isso? Mostra aí pra gente. Vini Júnior no comecinho, né, Barroca? Vini, isso aí são nas categorias de base da seleção. Aí o seleção sub-20, sul-americano sub-20. Eu tive a oportunidade era o treinador? Quase todo mundo dessa geração dessas 2 ou 3 Copas do Mundo, eu tive a oportunidade de trabalhar com esse pessoal todos nas seleções de base. E por isso que às vezes fala assim, não, o Brasil deixou de formar. Não, continua formando grandes jogadores, mas esses jogadores, muitos deles saíram muito cedo e acabaram que não jogaram nas grandes equipes aqui do futebol brasileiro o tanto de tempo que deveriam jogar, né? O Micali era o treinador, é isso? Nessa ocasião aí, nessa convocação era o Amadeu.
Carlos Amadeu, que fez história aí no futebol baiano. Saudoso Carlos Amadeu. Cara que realmente conhecia muito, né, Barroca, de futebol? Conhecia muito, é um cara muito especial, um amigo, e foi uma pena, assim, a partida dele precoce. Negócio assim, muito espetacular. Negócio trágico. Fala um pouquinho da sua passagem pelo Vitória, que foi curtinha, né, Barroca? O que foi que aconteceu lá? O time vinha de uma transição, inclusive transição política. O que aconteceu? Foi bem no período da pandemia. Eu, em 2020, iniciei o ano no Coritiba e fiz o meu ano praticamente todo lá no Coritiba. E próximo ali de agosto, ali setembro, não me recordo exatamente o mês, eu saí do Coritiba e foi aquele ano que o Campeonato Brasileiro foi até o início de 2021. E meus planos não eram mais trabalhar naquela temporada, já que eu tinha passado quase a temporada toda no Coritiba, e me recordo que a pandemia estava no seu auge, não podia sair de casa, todo mundo em casa, e eu tinha saído do Coritiba, estava aqui na minha casa no Rio de Janeiro, e me recordo que um dia o Paulo Carneiro, que era o presidente da época, me ligou e me fez o convite para ir para o Vitória, né? E meus planos iniciais não eram ir, porque eu queria iniciar um próximo trabalho na outra temporada, mas tive uma conversa com o Paulo, assim, naquela ocasião o Vitória vivia dificuldades financeiras e políticas muito grandes, mas eu sempre tive o desejo de também conhecer o Vitória Fundo, eu já conheci o Bahia muito bem, e de conhecer o Vitória Fundo, de trabalhar, voltar para Salvador. Eu fui muito feliz morando em Salvador, e aí entendi que valia a pena viver essa experiência. Naquela ocasião, o Vitória estava na Série B. O trabalho ele começou com muitas dificuldades pelo momento que o clube vivia naquela ocasião, mas foi assim, uma experiência muito boa. E aí, com pouco tempo de trabalho, foi o único trabalho da minha vida em que eu pedi demissão para sair de um outro clube. Último e único, porque foi uma decisão que eu me arrependi. Naquela ocasião, o Botafogo me convidou para retornar ao Botafogo, e como o Botafogo era o meu clube matriz, é o clube que eu tinha maior ligação afetiva, e eu devia até... era uma dívida de gratidão que eu tinha ao Botafogo pelo momento de dificuldade que eles estavam vivendo. Naquela ocasião, os jogadores se mobilizaram e pediram a minha volta. Eu tinha sido treinador do Botafogo um ano antes, e os jogadores se mobilizaram e pediram para que o presidente me recontratasse. E o presidente, na época, me ligou e me fez esse pedido, e eu aceitei romper um trabalho, um compromisso que eu tinha com o Vitória para retornar ao Botafogo, né? E assim, minha passagem pelo Vitória foi curta, é uma decisão que eu não voltaria a tomar, que é romper um trabalho da forma como eu rompi com o Vitória, mas valeu muito a pena ter tido a experiência também. Mas de ali, Barroca, pelo que aconteceu depois, 2020, 21, 22, até a queda para a Série C, você imaginava, você viu que a coisa estava bagunçada? Não, estava muito desorganizado naquela ocasião, assim, eu enxergava as pessoas tentando se mobilizar para melhorar, mas estava um ambiente muito difícil, a parte financeira totalmente desestabilizada. Me recordo que muitos problemas com a administração dos jogadores com relação ao aspecto financeiro, muitos atrasos, né, não cumprimento de compromissos naquela ocasião, jogadores saindo, jogadores querendo sair no meio do processo. Foi bastante desafiador naquela ocasião, o clube vivia uma dificuldade. E aí hoje, vendo o momento que o Vitória vive, deixa a gente feliz, porque o Vitória, eu peguei naquela minha primeira passagem pelo Bahia, o Vitória vivia um momento forte, um momento de bons campeonatos na Série A, né? Um clube com uma presença de torcida, um clube muito forte. Jogar no Barradão contra o Vitória sempre foi muito difícil. E aí recentemente agora na Copa do Nordeste, eu pelo CRB joguei contra o Vitória e tive a oportunidade de encontrar lá o Fábio Mota, o Jair, que é um amigo, as pessoas, e ver o Vitória no momento que está vivendo, deixa a gente muito feliz, porque o Vitória realmente tem que viver esse protagonismo que tem vivido aqui pelo tamanho do seu clube. Todo treinador de futebol que vem aqui no Tá Na Rede, eu pergunto o que acha dessa mania, eu acho que é mania, não vejo necessidade, de recuo de bola para o goleiro, às vezes a meio metro da linha do gol. Eu acho algo que
perfeitamente evitável. Mas é necessário, vou perguntar para quem sabe. Eduardo Barroca, às vezes é necessário, você acha que há também um exagero por parte de quem joga lá atrás e é obrigado a recuar pro goleiro? Às vezes se vê obrigado a recuar pro goleiro? O que aconteceu, Thiago, na minha opinião, é que em 2006, 2007, aquele Barcelona do Guardiola que fez história, né? Ele criou um novo mecanismo de se jogar futebol através de uma construção saindo de trás e indo até o gol do adversário. Esse time deles teve êxito sem esportivo. Usar a linha direta, né? Sem usar a linha direta. Exatamente. Naquela ocasião, se você lembrar bem, eu me recordo bem, se falava muito das questões físicas, o futebol estava mudando para um jogo mais físico, e aquele time não era um time físico, com jogadores baixinhos, Xavi, Iniesta, Messi, até o zagueiro, que era o Mascherano, que era um volante jogando de zagueiro, Daniel Alves. Até o Puyol mesmo, o Puyol não é um cara que tem muita altura. E um time que conseguiu ótimos resultados com um jeito de jogar próprio. E aquele jeito de jogar, na minha opinião, ele mudou de uma forma sistêmica o jeito de se jogar futebol no mundo. Todo mundo passou a se sentir obrigado a sair jogando, e sair jogando naturalmente fez com que o goleiro passasse a ser um elemento de participação como um jogador a mais nessa construção, né? Mas existem equipes que abusam realmente disso, outras equipes utilizam um limite de segurança maior, e com isso o futebol vai se ajustando aí às modernidades. Desde o ano passado, o Eduardo Barroca também é autor de livro. Modelo de Trabalho foi lançado no ano passado. A jornada de um treinador no futebol profissional no Brasil. Nada fácil, cada dia mais pressionado. O que você quis passar lançando esse livro, Barroca? Thiago, a gente quando começa na carreira, né? A gente trabalha muito em busca de referências, a gente quer buscar referências que nos propulsionem a bons caminhos, e eu entendo que quem está na cadeira que eu estou hoje, tendo a oportunidade de dirigir grandes equipes, ter experiências no alto nível, acho que é uma obrigação da gente trabalhar para tentar deixar um legado para as pessoas que vão vir interessadas em ocupar essa função. Para os torcedores, de uma forma geral, eu recebo muitas mensagens de torcedores que têm interesse de conhecer, e a ideia do livro foi compartilhar com todos como é a vida de um treinador de futebol de alto nível no Brasil. Eu passo desde a formação do treinador, a relação dos treinadores com os dirigentes, como é que funcionam os momentos de crise, como que funcionam os momentos de decisão, das difíceis decisões, a relação com a comissão técnica, a gestão de grupo com os jogadores nos momentos de dificuldade. Então, a gente abriu o livro mesmo, abriu tudo aquilo que acaba ficando muito mais interno para compartilhar com as pessoas que têm interesse disso. Eu fiz o lançamento dele em outubro, aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Foi muito legal. Fiz um lançamento em Maceió, inclusive estou me organizando para fazer um lançamento em Salvador, onde eu tenho grandes amigos, muitos amigos, e tenho a passagem aí pelo Bahia e pelo Vitória. Espero conseguir encontrar na agenda um tempo para fazer esse lançamento com certeza, em Salvador. Mas quem quiser adquirir online, como é que faz? Existe um site que chama livromodelodetrabalho.com.br, livromodelodetrabalho.com.br, e você pode comprar lá pelo site e adquirir o livro por ele. Ô Barroca, vamos fazer uma trend aqui. Eu vou colocar jogadores quando você já estava mais ou menos entendendo de futebol. Você falou 7, 8 anos. Então vou botar da década de 90 para cá. Não vou botar os antigões não, porque a gente só vê pelo YouTube, né? Vamos lá? Vou começar aqui, hein? Edmundo ou Edilson? Edmundo. Edmundo ou Djalminha? Djalminha. Djalminha ou Alex Cabeção? Puta, aí é brabo, mas Djalminha. Djalminha ou Bebeto? Bebeto. Tá boa a trend, não tá? Bebeto ou Rivaldo? Bebeto. Bebeto ou Kaká? Bebeto. Bebeto ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno ou Romário? Romário. Romário ou Neymar?
Romário. Pronto, beleza. Foi, pô, que timaço, hein? Se pudesse escalar todo mundo, hein? Não tinha zagueiro, não tinha goleiro, não tinha lateral, não tinha nada. Eduardo Barroca, nosso convidado de hoje aqui no Tá na Rede. Barroca, obrigado. Eu considero você, acho você um cara. Eu ainda vou te ver num clube grande novamente, né? E 44 anos de idade, você é um menino ainda para a profissão, para a carreira que você resolveu seguir. E tenho certeza que com a sua inteligência, com a sua perspicácia, a visão que você tem de futebol, logo, logo a gente vai te ver de novo lá em cima. Obrigado, Thiago. Mais uma vez, assim, falar com você me remete a grandes momentos. Você é um cara que, como você falou muito bem, viu lá bem o início, né, da minha trajetória, a luta, e a gente continua aí trabalhando duro, tentando ir pelo caminho do bem, caminho do certo, e lutando muito para ter as nossas oportunidades aí. Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente para se abraçar. Tá? Mas com certeza. Valeu. Tá na rede com o Eduardo Barroca. Fica por aqui. Compartilhe com seus grupos, compartilhe com seus amigos. Vai lá na nossa página, no nosso canal do YouTube e deixa o seu like e também se inscreve no nosso canal, tá bom? Tá na rede vai ficando por aqui. Agradecendo a Eduardo Barroca e a você que nos acompanhou até o próximo episódio aqui do Tá na Rede. Rapidinho. Posso ir? Pode, quando você quiser. Você sabe quem é o treinador de futebol mais novo a ganhar um jogo de Série A? É o meu convidado aqui do Tá na Rede, Eduardo Barroca, com passagem pelo Bahia, com passagem pelo Vitória e mais uma dezena de clubes brasileiros. Barroca, olha, cara, você, 44 anos, tenho certeza que você vai longe na carreira e foi muito bom esse papo, hein? Foi muito legal, Thiago, para conversar com você, é sempre um prazer. Falamos sobre futebol baiano, falamos sobre os grandes clubes, falamos sobre a carreira do treinador. Espero que o público goste e aproveite esse papo que foi muito legal. É isso aí, o Tá na Rede. Nessa quinta-feira, às 18 horas, você confere no nosso canal do YouTube.